O pequeno Miguel Santos, de apenas 14 anos, esfregava o chão sujo de gordura do restaurante Palácio das Delícias quando ouviu os gritos. Seus joelhos doíam, suas mãos estavam rachadas de tanto sabão barato, mas ele não podia parar. Eram 11 da noite e seu patrão, o senhor Rogério, já tinha gritado com ele 3 vezes naquela noite. Mas quando ele levantou os olhos e viu aquele senhor de cabelos brancos desarrumado sendo empurrado para fora do salão, com as roupas rasgadas e sujas, algo dentro do peito de Miguel queimou. O velho tremia, tentava explicar alguma coisa, mas ninguém escutava. E então, Miguel largou o rodo. Largou o emprego que sustentava sua mãe doente. Largou o medo. E fez algo que mudaria sua vida para sempre. O que Miguel não imaginava é que aquele homem confuso, que mal lembrava onde morava, guardava um segredo tão poderoso que poderia destruir a vida de muita gente importante, ou transformar a vida de um menino pobre em um verdadeiro milagre. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários e deixe seu like se você acredita que a bondade sempre é recompensada. Miguel Santos acordava todos os dias às 5 da manhã, no barraco de madeira compensada onde morava com sua mãe, Dona Aparecida, no Morro da Esperança. O nome do lugar era irônico. Esperança era justamente o que faltava ali. As paredes finas deixavam entrar o frio da madrugada, e o cheiro de mofo se misturava com o aroma do café ralo que sua mãe insistia em fazer, mesmo quando mal tinha pó para 3 dedos de água. Miguelzinho, meu filho, tome esse pãozinho antes de ir, dizia Dona Cida, com aquela voz fraca, apertando o peito com uma mão enquanto segurava o pão amanhecido com a outra. Ela tossia muito. Tossia de noite. Tossia de dia. O médico do postinho tinha falado em tuberculose, em remédios caros, em exames que custavam mais do que Miguel ganhava em um mês inteiro lavando pratos e esfregando o chão. Miguel pegava o pão duro, dava uma mordida sem sentir gosto, e beijava a testa quente da mãe. Eu vou trazer o dinheiro hoje, mãe. O seu Rogério prometeu pagar. Mentira. O senhor Rogério nunca pagava em dia. Sempre tinha uma desculpa, que o movimento estava fraco, que os fornecedores tinham aumentado os preços, que Miguel era preguiçoso e não merecia o salário todo. O restaurante Palácio das Delícias ficava no centro da cidade, num bairro onde os carros brilhavam e as mulheres usavam perfumes que Miguel só conhecia quando passavam perto dele e torciam o nariz, como se ele fedesse. Talvez fedesse mesmo. Sabão era caro, e a água do barraco vinha suja, amarelada, com gosto de ferrugem. Naquela noite de terça-feira, dia 15 de agosto, o restaurante estava cheio. Era aniversário de algum empresário importante, e o salão estava decorado com flores caras, taças de cristal tilintando, risos altos e falsos. Miguel passava entre as mesas com sua roupa surrada, recolhendo pratos sujos, invisível como sempre. Ninguém olhava para ele. Era como se fosse um fantasma, um objeto, uma sombra. Até que ouviu a voz esganiçada do senhor Rogério vindo da entrada. Eu já falei que aqui não é lugar para mendigo. Sai daqui antes que eu chame a polícia. Miguel se virou. Na porta, um senhor idoso, magro como um graveto, com a barba por fazer e as roupas que um dia devem ter sido boas mas agora estavam rasgadas e manchadas de terra, tentava entrar. Ele tremia, segurava uma carteira velha de couro nas mãos trêmulas, e repetia com a voz embargada. Eu tenho dinheiro. Eu só quero comer alguma coisa, por favor. Mas o senhor Rogério, com seu terno alinhado e seu hálito de uísque caro, empurrou o velho pelo ombro. Dinheiro? Você? Olha o estado que você está. Você tá drogado. Sai daqui. Os clientes riram. Alguns tiraram fotos. Uma mulher de unhas vermelhas compridas comentou alto. Meu Deus, que absurdo deixarem esse tipo de gente chegar tão perto. E foi nesse momento que Miguel sentiu algo quebrar dentro dele. O velho caiu de joelhos na calçada. Suas mãos finas apertavam a carteira contra o peito como se fosse a última coisa que tinha no mundo. Talvez fosse. Seus olhos estavam vidrados, perdidos, como se ele não entendesse direito o que estava acontecendo. Ele murmurava alguma coisa baixinho, um nome talvez, mas ninguém se importava em escutar. Miguel largou a bandeja de pratos sujos em cima de uma mesa, ignorando o olhar irritado de uma cliente, e caminhou até a porta. Seu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ele sabia o que ia acontecer. Sabia que se desafiasse o patrão, seria mandado embora. E sem aquele emprego, sua mãe não teria remédio. Não teria comida. Não teria nada. Mas seus pés continuaram andando. Senhor Rogério. A voz de Miguel saiu fina, quase sumindo no barulho do restaurante,
O senhor não pode tratar ele assim, não, ele é um idoso. O silêncio que caiu sobre o salão foi pesado como chumbo. Todos os olhos se viraram para o menino magricela de uniforme surrado. O senhor Rogério arregalou os olhos, incrédulo, e então sua cara ficou vermelha de raiva. Como é que é? Você, um moleque de merda, vai me ensinar como eu toco meu restaurante? Ele avançou em Miguel, o dedo indicador gordo espetando o peito ossudo do menino. Você tá despedido. Ouviu bem? Despedido. Pega suas coisas e vaza. Miguel engoliu seco. Sentiu as lágrimas queimarem os olhos, mas não deixou cair. Então tá bom, disse, e sua voz tremeu, mas antes de eu ir, eu vou pagar a comida dele. Ele enfiou a mão no bolso e tirou 3 notas amassadas de R$5. 15 reais. Era o dinheiro que guardava para comprar o antibiótico da mãe. Tinha juntado moeda por moeda durante uma semana inteira, catando latinhas no lixo depois do trabalho, pedindo trocados nas esquinas quando ninguém olhava. Isso aqui dá para um prato feito, não dá. Miguel estendeu o dinheiro para o senhor Rogério, mas ele bateu na mão do menino, fazendo as notas caírem no chão. Eu não quero seu dinheiro sujo. E esse velho maluco não vai comer aqui nem que você pague em ouro. O velho, ainda de joelhos, levantou a cabeça. Seus olhos azuis desbotados encontraram os olhos de Miguel. Então ele sussurrou, com uma voz que parecia vir de muito longe. Obrigado, meu menino, obrigado. Miguel se abaixou, pegou as notas do chão e ajudou o senhor a se levantar. Os ossos dele eram tão leves que parecia que Miguel estava segurando um passarinho. O senhor vai comer sim, disse Miguel, vem comigo. Ele passou o braço por baixo do ombro do velho e começou a caminhar. O senhor Rogério gritava atrás deles, ameaçando, xingando. Os clientes vaiavam, filmavam. Mas Miguel não parou. Não olhou para trás. Eles caminharam 3 quarteirões até chegar num boteco simples, daqueles com mesas de fórmica e cadeiras desemparelhadas. Miguel pediu 2 pratos de arroz com feijão, ovo frito e bife. Custou exatamente R$14. Sobrou uma moeda. O velho comeu devagar, como se tivesse esquecido como se fazia. Suas mãos tremiam ao segurar o garfo. Miguel observava em silêncio, ele mesmo sem coragem de tocar na própria comida, porque sabia que aquele era o último jantar que poderia pagar. Como é o seu nome, vô? Miguel perguntou com delicadeza. O senhor parou de mastigar. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não lembro direito, ele disse, e a voz dele quebrou. Às vezes eu lembro, às vezes eu esqueço, hoje eu esqueci. Miguel sentiu um aperto no coração. Tudo bem, vô. Não precisa lembrar agora. Come devagar, sem pressa. O velho assentiu e voltou a comer. Depois de alguns minutos, ele puxou a carteira velha do bolso e a abriu com dedos trêmulos. Dentro havia uma foto amarelada. Era de uma família, um homem jovem de terno, uma mulher bonita de vestido florido, e 2 meninos pequenos sorrindo. Essa é minha família, disse o velho, e pela primeira vez naquela noite, ele sorriu. Esse sou eu, quando eu era novo, e essa minha esposa, Maria Helena, e esses são meus filhos. Miguel pegou a foto com cuidado. Eles são onde, vô? O sorriso do velho desapareceu. Não sei, faz muito tempo. Eu saí de casa um dia e não consegui mais voltar. Eu não lembro o caminho. Ele apertou os olhos, como se doesse tentar lembrar. Eles devem achar que eu morri, ou que eu abandonei eles. Nesse momento, o dono do boteco, seu Antônio, um homem barrigudo de avental sujo, se aproximou da mesa. Ele conhecia Miguel, sabia que o menino era trabalhador, honesto. Miguel, você conhece esse senhor? Não, seu Antônio. Encontrei ele hoje. Tão maltratando ele por aí. Seu Antônio olhou para o velho com atenção. Então arregalou os olhos. Peraí. Ele pegou o celular velho do bolso e começou a digitar alguma coisa. Depois de alguns segundos, ele mostrou a tela para Miguel. Era uma notícia de jornal. O título dizia: Empresário Ricardo Monteiro desaparecido há 3 anos. Família oferece recompensa. E na foto, era ele, o velho sentado à mesa. Mais novo, mais limpo, mas era ele. O mesmo nariz, os mesmos olhos azuis. Miguel sentiu o sangue gelar. Vô, o senhor é o Ricardo Monteiro. O velho franziu a testa. Repetiu o nome em voz baixa,
como se estivesse experimentando o som. Ricardo. Ricardo Monteiro. E então seus olhos se iluminaram. Sim. Eu sou o Ricardo. Eu sou o Ricardo. Seu Antônio quase deixou o celular cair. Meu Deus do céu. Esse homem é dono da Monteiro Empreendimentos. Ele é bilionário. A família dele tá procurando ele faz anos. Mas o que nenhum deles sabia ainda era que o sumiço de Ricardo Monteiro não tinha sido um acidente, e que havia pessoas muito poderosas que não queriam que ele fosse encontrado vivo. Miguel passou a noite em claro na casa de seu Antônio, cuidando de Ricardo. O velho tinha crises de confusão, ora sabia quem era, ora chamava por Maria Helena, ora chorava pedindo para voltar para casa. Seu Antônio tinha ligado para o número que estava na notícia, mas ninguém atendeu. Era madrugada. Sentado numa cadeira velha da cozinha do boteco, enquanto Ricardo dormia no sofá de couro rachado da sala, Miguel olhava para a foto amarelada que o velho tinha dado para ele guardar. Aqueles dois menininhos sorrindo. Será que eles ainda procuravam o pai? Será que eles achavam que ele tinha ido embora porque não gostava mais deles? Miguel sabia o que era sentir falta de um pai. O dele tinha sumido quando ele tinha 5 anos. Nunca mais voltou. Nem uma carta. Nem um telefonema. Nada. E sua mãe, Dona Cida, sempre dizia que pai que abandona filho não merece nem ser lembrado. Mas Miguel lembrava. Lembrava do cheiro de cachaça, dos gritos, das surras, e por isso, no fundo, ele agradecia o sumiço. Mas o senhor Ricardo era diferente. Dava para ver nas fotos que ele amava a família. Dava para ver nos olhos dele quando falava da esposa. Alguma coisa tinha dado muito errado. De manhã cedo, às 6 horas, o celular de seu Antônio tocou. Do outro lado da linha, uma voz feminina, aflita. Alô? É verdade. Vocês encontraram meu pai? Seu Antônio passou o telefone para Miguel. É a filha dele. Fala com ela, menino. Miguel segurou o celular com as 2 mãos. Alô? Alô? Por favor, me diz que é verdade. Vocês encontraram meu pai? O Ricardo Monteiro? A mulher chorava enquanto falava. Sim, senhora. Ele tá aqui comigo. Ele tá bem, mais ou menos. Ele tá confuso, esquece as coisas, mas tá vivo. O choro do outro lado ficou mais alto. Meu Deus! Meu Deus! Onde vocês estão? Eu vou buscar ele agora. Agora mesmo. Miguel deu o endereço. Meia hora depois, 3 carros pretos pararam na frente do boteco. Desceram 5 pessoas, uma mulher loira na casa dos 40, 2 homens de terno e mais 2 seguranças grandes. A mulher loira entrou correndo, os olhos vermelhos de tanto chorar, e quando viu Ricardo dormindo no sofá, ela caiu de joelhos. Pai! Pai! Ela agarrou o velho, que acordou assustado, mas então a reconheceu. Marina? Marina, minha filha. A voz dele tremeu. Sou eu, pai. Sou eu. A gente te procurou tanto. Eles choraram abraçados. Miguel e seu Antônio assistiam emocionados, de longe. Mas então um dos homens de terno se aproximou. Ele era alto, magro, com cabelo penteado para trás e uma cara de poucos amigos. Quem é você? Ele perguntou para Miguel, com a voz fria. Eu? Eu sou Miguel. Eu achei o seu Ricardo ontem. O homem estreitou os olhos. Como ele estava? Onde você achou ele? Miguel contou a história. Contou do restaurante, da expulsão, da humilhação. Contou que tinha perdido o emprego para defender o velho. Contou tudo. O homem de terno ouviu em silêncio. Então deu um sorriso torto. Entendi. Então você quer uma recompensa, é isso? Miguel sentiu a cara esquentar. Não, senhor. Eu não quero nada não. Eu só queria que ele ficasse bem. Mas Marina, a filha de Ricardo, ouviu a conversa. Ela se levantou, enxugou as lágrimas, e caminhou até Miguel. Você salvou meu pai, ela disse, segurando as mãos do menino. Você não tem noção do que você fez. 3 anos, meu filho. 3 anos a gente procurando ele. Eu achava que ele estava morto. Ela se virou para o homem de terno. Júlio, providencia tudo. Casa, escola, hospital para a mãe do menino. Tudo. Júlio apertou a mandíbula, mas concordou com a cabeça. Mas o que ninguém ali sabia é que Júlio, o advogado da família, tinha motivos muito sombrios para querer que Ricardo continuasse desaparecido para sempre.
2 meses se passaram. A vida de Miguel tinha mudado completamente. Marina tinha cumprido a promessa. Pagou um apartamento pequeno mas limpo para ele e Dona Cida, colocou ela nos melhores médicos e matriculou Miguel numa escola particular. Tudo parecia um sonho. Mas Ricardo não melhorava. Mesmo com os melhores especialistas, ele continuava esquecendo coisas, tendo crises, se perdendo. Os médicos disseram que era Alzheimer avançado, agravado por trauma. Mas trauma de quê? Uma noite, Miguel foi visitar Ricardo na mansão da família Monteiro. A casa era enorme, com jardins, piscina, uma fonte de mármore na entrada. Ele se sentia deslocado ali, como um passarinho dentro de uma gaiola de ouro. Ricardo estava sentado na biblioteca, olhando para as prateleiras cheias de livros como se fossem estrangeiros. Quando viu Miguel, ele sorriu. Ah, o menino bom, você veio. Vim sim, seu Ricardo. Como o senhor tá? Confuso. Ricardo segurou a cabeça com as 2 mãos. Eu lembro de coisas, mas não sei se é memória ou sonho. Eu lembro de alguém me batendo, me jogando num carro, me trancando num lugar escuro. Ele começou a tremer. Alguém me machucou, Miguel. Alguém me tirou da minha casa. Miguel sentiu um arrepio. Quem, seu Ricardo? Quem fez isso? Mas antes que Ricardo pudesse responder, a porta da biblioteca se abriu. Era Júlio, o advogado. Ele entrou com passos firmes, fechando a porta atrás de si. Miguel, que surpresa vê-lo aqui, disse Júlio, mas o tom não era de surpresa. Era de ameaça. Eu vim visitar o seu Ricardo. Ah, que bonitinho. Júlio se aproximou. Sabe, Miguel, eu tenho pesquisado sobre você. Menino pobre, morador de favela, mãe doente. Deve ser muito bom ter essa vida nova, né? Apartamento, escola particular, médico de primeira. Miguel não gostou do tom. O que o senhor quer? Júlio sorriu, mas era um sorriso de cobra. Eu quero que você pare de fazer perguntas. Pare de ficar na cabeça do Ricardo. Pare de fuçar. Você já ganhou sua recompensa. Se contenta com isso. Mas eu não tô fazendo nada. Não. Júlio explodiu, e pela primeira vez, Miguel viu a máscara cair. Você acha que eu não sei que você fica perguntando pro Ricardo o que aconteceu com ele? Você acha que eu sou idiota? Ricardo, que tinha ficado quieto até então, se levantou. E pela primeira vez em meses, ele falou com clareza absoluta, apontando o dedo para Júlio. Foi você. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Foi você que me sequestrou. Foi você que me drogou. Foi você que me largou na rua para eu morrer. O rosto de Júlio ficou branco. Então vermelho. Então ele deu uma risada forçada. Você tá delirando, Ricardo. É a doença. Não. Ricardo avançou, agarrando Júlio pela gola do terno. Para um velho frágil, ele estava surpreendentemente forte. Você queria a empresa. Queria meu dinheiro. Você forjou documentos dizendo que eu tinha te deixado como herdeiro. Eu lembro agora. Eu lembro de tudo. Júlio empurrou Ricardo, que caiu no chão. Miguel correu para ajudá-lo, mas Júlio bloqueou o caminho. Vocês dois vão ficar quietos, ele disse, baixinho, perigosamente. Ou vai ser muito pior. Você sabe onde sua mãe mora, Miguel? Sabe como é fácil um gás vazar, um incêndio começar? Miguel sentiu o sangue gelar. Mas então ouviu um clique. Se virou. Marina estava na porta, com o celular na mão, gravando tudo. Repete isso, Júlio. Repete bem alto para a câmera. Júlio tentou pegar o celular de Marina, mas ela foi mais rápida. Correu para fora da biblioteca gritando. Seguranças! Seguranças! Em segundos, a casa virou um caos. Os seguranças da família seguraram Júlio, que gritava que era tudo mentira, que Ricardo estava louco, que Miguel tinha manipulado tudo. Mas Marina já tinha enviado o vídeo para a polícia. Enquanto isso, Ricardo estava sentado no chão da biblioteca, chorando. Miguel se ajoelhou ao lado dele, segurando sua mão trêmula. Foi minha culpa, Ricardo soluçava. Eu confiei nele, ele era como um filho para mim, eu dei procuração para ele, dei acesso às contas, contei meus segredos. Ele levantou os olhos cheios de lágrimas para Miguel. Você tem só 14 anos, você é um menino pobre, você não ganhava nada me ajudando,
mas você me ajudou. E ele que eu tratei como família, ele me traiu. Marina se ajoelhou do outro lado do pai. Pai, você não sabia. Ninguém sabia. Júlio enganou todo mundo. A polícia chegou meia hora depois. Levaram Júlio algemado, enquanto ele gritava ameaças e xingamentos. A investigação que se seguiu foi rápida. Encontraram os documentos falsos, as transferências bancárias, os subornos. Júlio tinha roubado quase R$500 milhão da empresa Monteiro. Tinha subornado médicos para declararem Ricardo como morto. Tinha pagado pessoas para sumirem com ele. E a parte mais chocante: havia outras vítimas. Júlio tinha feito a mesma coisa com outros empresários. Ele os drogava, forjava suas mortes, e ficava com o dinheiro. Ricardo tinha sido o único que sobreviveu, porque sua demência o fez parecer apenas mais um mendigo louco, não uma testemunha. Nos meses seguintes, Ricardo começou um tratamento intensivo. Ele nunca recuperaria completamente a memória, os médicos disseram, mas ele melhorou. Parou de se perder. Parou de esquecer o nome da filha. E sempre, lembrava do menino que o salvou. O julgamento de Júlio foi transmitido ao vivo na televisão. Toda a cidade assistiu. O promotor mostrou os vídeos, os documentos, os depoimentos das outras famílias que Júlio tinha destruído. Ele foi condenado a 45 anos de prisão, sem direito à liberdade condicional. No dia da sentença, as famílias das vítimas estavam no tribunal. Uma delas era uma senhora idosa, apoiada em 2 bengalas, que tinha perdido o marido e toda a herança para Júlio. Ela chorava quando o juiz bateu o martelo. Ricardo também estava lá. E Miguel, ao lado dele, segurando sua mão. Quando Júlio foi levado algemado para fora do tribunal, ele olhou para Miguel. Seus olhos estavam cheios de ódio. Você destruiu minha vida, moleque. Ele cuspiu. Miguel olhou de volta, sem medo. Não, senhor. O senhor destruiu a sua própria vida quando escolheu ser mau. Júlio foi arrastado pelos policiais, gritando. Lá fora, na escadaria do fórum, jornalistas cercaram Ricardo e Miguel. As câmeras piscavam, os microfones eram empurrados em suas caras. Senhor Monteiro, como o senhor se sente? Ricardo limpou a garganta. Ele ainda falava devagar, escolhendo as palavras com cuidado, mas estava lúcido. Eu me sinto grato. Grato por estar vivo. Grato pela minha filha. E grato por esse menino aqui, que quando o mundo inteiro me tratou como lixo, me tratou como gente. E você, Miguel? O que você tem a dizer? Miguel olhou para as câmeras, tímido. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, ou pelo menos, o que qualquer pessoa deveria fazer. A gente tem que cuidar uns dos outros. Não importa se a pessoa é rica ou pobre, nova ou velha. Gente é gente. A multidão que tinha se juntado aplaudiu. Uma semana depois, Ricardo anunciou publicamente que estava criando uma fundação, o Instituto Miguel Santos de Apoio a Crianças e Adolescentes Vulneráveis. A fundação ofereceria bolsas de estudo, tratamento médico, moradia e apoio psicológico para meninos e meninas como Miguel, que trabalhavam para sustentar suas famílias, que tinham abandonado a escola para não morrer de fome. Este menino me salvou, Ricardo disse na cerimônia de lançamento, com Miguel ao seu lado, vermelho de vergonha e de orgulho. E agora, em nome dele, vamos salvar milhares de outros. Dona Cida estava na primeira fila, completamente curada da tuberculose, chorando de felicidade. Ela não conseguia acreditar que seu menino, seu Miguelzinho que acordava às 5 da manhã para esfregar chão, estava agora sendo abraçado por um dos homens mais ricos do país. Mas a maior surpresa veio 3 meses depois. Era um sábado de manhã quando Ricardo convidou Miguel e Dona Cida para um café na mansão. Eles chegaram nervosos, ainda não acostumados com aquele mundo de mordomo, porcelana cara e tapetes persas. Ricardo os recebeu na sala de estar, sorrindo. Ele estava diferente. Mais forte, mais presente. Ao lado dele estava Marina, e os 2 meninos da foto amarelada, agora homens feitos, de quase 30 anos, que Miguel nunca tinha conhecido. Senta, senta. Ricardo gesticulou para o sofá. Eu queria conversar com vocês. Dona Cida segurou a mão de Miguel, apertando forte. Ela ainda tinha medo de que tudo aquilo desaparecesse, como se fosse fumaça. Miguel, Ricardo começou, com a voz firme, eu passei os últimos meses pensando em como te agradecer. A gente já pagou tua escola, o apartamento, o tratamento da tua mãe, mas isso não é suficiente.
Não chega perto. Senhor Ricardo, o senhor não precisa. Miguel tentou falar, mas Ricardo levantou a mão. Deixa eu terminar. Ele puxou uma pasta de couro da mesinha de centro e abriu. Dentro havia um documento oficial. Eu conversei com minha família. Conversamos muito. E chegamos numa decisão unânime. Ele olhou para Marina, que assentiu com lágrimas nos olhos. Miguel, nós queremos te adotar. O silêncio que caiu na sala era tão pesado que dava para ouvir o relógio de parede fazendo tic-tac. Dona Cida deixou escapar um soluço. Miguel ficou paralisado, boca aberta, sem conseguir processar as palavras. O quê? Ele conseguiu sussurrar. Você me salvou, Ricardo disse, se ajoelhando na frente de Miguel, segurando as mãos do menino. Você não sabia quem eu era. Não sabia se eu tinha dinheiro. Não sabia se eu podia te recompensar. Mas você me salvou do mesmo jeito. Você perdeu seu emprego por mim. Você gastou o último dinheiro que tinha comigo. As lágrimas escorriam pelo rosto enrugado de Ricardo. Você é mais filho meu do que Júlio jamais foi. Marina se aproximou também. A gente não quer te tirar da tua mãe, Miguel. Jamais. Dona Aparecida vai continuar sendo tua mãe, sempre. Mas a gente quer te dar nosso sobrenome também. A gente quer que você seja um Monteiro. Que você seja nosso irmão. Ela apontou para os dois rapazes, que sorriam com os olhos marejados. Nossa família. Dona Cida não conseguia mais segurar. Ela chorava alto, abraçando o filho. Aceita, meu filho. Aceita. Você merece. Miguel olhou para Ricardo. Para a Marina. Para os irmãos que ele nunca pediu, mas que o destino estava lhe dando. Então ele olhou para a foto amarelada, que ele sempre carregava no bolso desde aquele dia, como um talismã. Eu aceito, ele disse. E então desabou em lágrimas nos braços de Ricardo. 2 anos depois. Miguel Monteiro Santos, agora com 16 anos, estava formado no ensino médio com honras. Ele tinha sido aceito nas melhores universidades do país. Mas antes de começar a faculdade, ele tinha um projeto. Com o apoio da família Monteiro, ele abriu o primeiro abrigo do Instituto Miguel Santos no Morro da Esperança, exatamente onde ele tinha crescido. O abrigo oferecia 3 refeições por dia, aulas de reforço, oficinas profissionalizantes e, acima de tudo, dignidade para as crianças que a sociedade insistia em tornar invisíveis. Na inauguração, Miguel fez um discurso. Ele não usou palavras difíceis. Não citou filósofos. Ele falou do coração, como sempre fez. Eu era invisível, ele disse, olhando para a plateia cheia de crianças de roupas surradas, olhos grandes e barrigas roncando. Ninguém olhava para mim. Eu era só o menino da limpeza, que esfregava chão, que catava lixo. Mas um dia, eu fiz a escolha de ver alguém que ninguém mais via. E essa escolha mudou minha vida inteira. Ele apontou para Ricardo, que estava sentado na primeira fila, sorrindo com os olhos cheios de orgulho. Eu não ajudei ele esperando recompensa. Eu ajudei porque era o certo. E vocês sabem o que eu aprendi? Miguel olhou ao redor. Que o mundo dá voltas. Que a bondade sempre volta. Que não importa quão pobre você é, quão invisível você se sente, você sempre pode fazer a diferença na vida de alguém. Sempre. A plateia explodiu em aplausos. Dona Cida, agora completamente saudável, trabalhando como coordenadora do abrigo, chorava de felicidade. Marina filmava tudo. Os irmãos Monteiro assoviavam e gritavam. E Ricardo, o velho que tinha sido expulso de um restaurante como se fosse lixo, que tinha sido sequestrado, drogado, abandonado para morrer na rua. Ricardo se levantou e abraçou o menino que tinha se tornado seu filho. Obrigado. Ele sussurrou no ouvido de Miguel. Obrigado por não ter passado reto. Obrigado por ter me visto quando ninguém mais via. Miguel abraçou de volta, apertado. Obrigado ao Senhor, Pai, por ter me ensinado que família não é só sangue, é amor. E naquele momento, no Morro da Esperança, no barraco onde Miguel tinha crescido e que agora era sede de um abrigo que salvaria milhares de vidas, a esperança finalmente fez jus ao nome. Porque às vezes, tudo que uma vida precisa para mudar é de uma pessoa que se recuse a olhar para o lado. Uma pessoa que escolha ver. Uma pessoa que escolha cuidar. E você, que está assistindo essa história agora, quando foi a última vez que você viu alguém invisível? Quando foi a última vez que você ajudou sem esperar nada em troca? Deixe a sua resposta nos comentários. Compartilhe essa história.
E lembra sempre, a bondade que você planta hoje pode ser a árvore que te dá sombra amanhã. Deus abençoe a todos. Até a próxima história.